Talvez você não conheça a dona Hannah More, mas você vai conhecer o pastor dela, John Newton, que escreveu aquela linda música que nós conhecemos até hoje. E eu vou colocar aí para você ouvir um pouco ela comigo. Olá, gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui com vocês. Sem aquele microfone, né, gente? Vocês viram lá o vídeo sobre estudando R, aquele microfone, meu Deus do céu. Triste, porque eu queria um microfone que melhorasse o áudio para vocês, mas não foi possível. Então, amém, cá estamos. Hoje, gente, vai ser mais um vídeo dessa série baseada nesse livro da Ruth Salviano para vocês. Como eu disse para vocês, não seria possível resenhar ele, porque ele é grosso, né? Mais grosso do que os livros que eu geralmente trago aqui para vocês. Então, seria uma série de vídeos falando sobre várias coisas, porque tem muita informação aqui. E esse é mais um desses vídeos. E hoje nós iremos falar sobre Hannah More, uma puritana inglesa, pastoreada por ninguém menos do que John Newton. E ela foi muito importante, uma mulher levantada por Deus, uma mulher levantada por Deus para um propósito importante na história. Então, se você não me conhece, meu nome é Andressa, prazer. Eu geralmente trago aqui a contribuição de nós mulheres para a igreja, para a sociedade, já que a palavra de Deus nos diz que não existe liderança eclesiástica feminina. Que quer dizer o quê? Pastorado feminino, ou pregação, ou ordenação feminina. De acordo com 1 Timóteo 2,12, que é a base dos vídeos aqui do meu canal. Então, vamos lá falando sobre Hannah More. Assim como as rainhas, né, que eu já falei para vocês, que contribuíram para a reforma protestante. Já tem uma série de vídeos aqui falando sobre reformadoras, que foi o livro de Ruth Salviano, falando sobre várias mulheres que contribuíram para a reforma protestante. Então, assim como as rainhas, né, essas mulheres que tiveram pastores, que foram pastoreados por pessoas importantes, como João Calvino, Martinho Lutero, John Knox, enfim. Nós temos aqui Hannah More, que foi pastoreada por John Newton. Teve outros pastores também que influenciou a vida dela, né, que pastoreou a vida dela. Mas aqui nesse livro, a Ruth coloca que o principal líder dela, né, foi John Newton, por quem ela se comunicava com cartas e tudo mais, até porque ela se tornou uma abolicionista quando ela se converteu. E John Newton era um ex-vendedor de escravos, né? Então ele se converte e ele também vira um abolicionista. Então ele era um dos principais pastores com quem ela se comunicava, né? Então isso me fez pensar que onde tiver uma mulher importante, né, também vai ter um pastor na vida dela que a instrua, que a dirige. Ela não tem uma teologia a partir dela mesma, né? E isso me fez pensar, você já orou pelo seu pastor hoje? Será que eu estou orando pelo meu pastor hoje? Né? Não é uma teologia a partir de nós mesmos, como eu já sempre falo com vocês, né? A nossa teologia, por mais que a gente tenha que aprender a Bíblia, a gente precisa conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, ler em casa, né, ter nossos devocionais em casa. A nossa teologia, ela não vem a partir de nós mesmos, né? A teologia, o ministério da palavra, é um ministério, né? É algo que é ordenado por Deus, na palavra de Deus, e é uma obra do Espírito. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ser pastoreados. Claro que todo mundo, né? Mas nós mulheres, já que o ministério pastoral, né, é um ministério, né? Então, a gente vai ler a nossa Bíblia em casa, a gente vai ter a nossa percepção do que Deus nos diz através da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo. Mas é muito importante nós termos líderes capazes de nos ensinar a palavra de Deus. Então, voltando a falar sobre Hannah More. Hannah More foi muito importante por seu tempo. Por quê? No período em que ela existiu, os anos ali de 1800 e alguma coisa, 1800 e bolinha, também estava iniciando o movimento feminista. Então, eu já dei uma série sobre o feminismo aqui, de primeira onda, explicando para vocês o porquê que o feminismo não começou bom e foi ficando ruim. O feminismo sempre foi ruim, sempre, desde o princípio, tinha bases ateístas, contra a palavra de Deus, contra o homem, né, o patriarcado, e que, portanto, nunca teve a intenção de começar bom.
sempre foi uma ideia de revolução sexual e, portanto, sempre foi ruim. Então, além, né, da resenha que eu fiz aqui no YouTube, tem também um livro que eu gostaria de sugerir para vocês, Marxismo e Feminismo, de Ana Campagnolo. Nesse livro, a Ana cita a primeira, segunda e terceira onda do movimento feminista e ela explica o porquê que, desde o princípio, o movimento feminista não foi bom. Sempre foi uma ideia de revolução sexual. Então, nesse período é que Hannah More, né, Deus a chama. Então, quem foi ela? Ela era uma poetisa inglesa, ela era famosa, né? Ela se tornou famosa no seu tempo ali na Inglaterra, porque ela começou a escrever peças de teatro. No século XVIII, os teatros, né, os salões de teatro, né, eram muito frequentados porque essa era uma das principais formas de entretenimento da Inglaterra. Então, Hannah More ficou famosa, até porque ela fez amizade com um ator famoso na época, aonde ele atuava as suas peças, então as suas peças começaram a ficar conhecidas. Ela começou a se tornar uma mulher famosa e rica, né, também por isso, além de escrever romances, de escrever poemas, livros e tudo mais. Até que ela se converte. Não se sabe exatamente o momento, o período em que ela se converte, mas ela se converteu. E ao se converter, ela para de escrever poemas, porque ela acreditava, porque a principal forma, né, de escrita dela eram os romances, né? E ela acreditava que o romance, sendo ela uma puritana, né, não era uma boa forma de entretenimento para uma pessoa, né? Ela acreditava que o romance era um entretenimento ruim para piedade, né? Piedade pessoal de uma pessoa. Então ela para de escrever, ela fica um bom tempo sem escrever livros, poemas, ela simplesmente some dos holofotes, né? Mas com o advindo do proto-feminismo, né? Eu já falei sobre o proto-feminismo citando Mary Wollstonecraft, né? No vídeo que eu vou deixar aqui abaixo para vocês. Mary Wollstonecraft foi uma das principais líderes do proto-feminismo, trazendo a ideia de igualdade de gênero, do papel das mulheres na sociedade, até, né, um pouco de ódio ao masculino, ao homem e tudo mais. E aí, com o advindo do proto-feminismo, que era uma ideia de trazer a questão também da imoralidade. A ideia de Mary Wollstonecraft, junto com seu marido, William Godwin, era trazer a Revolução Francesa para a Inglaterra. Se nós estudarmos história, a Revolução Francesa foi uma revolução bem imoral, bem baixa, muitas pessoas morreram, foi literalmente uma carnificina, né? Principalmente com a queda da Bastilha, né? Nós aprendemos na história, né? Onde diversos presos, pessoas criminosas, foram libertas ali dessa prisão, né? Porque a Bastilha era uma prisão, era um presídio. E foi uma verdadeira carnificina a Revolução Francesa. Junto com a Revolução Francesa também teve ideias feministas com imoralidade, né? Nós tivemos na França o principal escritor, que era o Marquês de Sade, né? A ideia do sadomasoquismo ou sadismo vem desse homem, Marquês de Sade. Então, pelo nome, você já entende que os livros que ele escreviam eram realmente baixos, vis. E a ideia de Mary Wollstonecraft, junto com William Godwin, era trazer a Revolução Francesa, né, por meio de livros, jornais e tudo mais, para a Inglaterra. Eu explico melhor no vídeo que eu vou deixar aqui abaixo, que eu já falei sobre o movimento feminista. Então, vendo-se nessa situação, né, de precisar se opor ao proto-feminismo, às ideias revolucionárias, Hannah More se vê no dever de voltar a escrever poemas, voltar a escrever livros, e ela se torna, assim, uma das principais oponentes de Mary Wollstonecraft. Olha só que interessante. Então, nós temos uma mulher revolucionária, feminista, de filosofia ateísta, eu já falei sobre ela aqui, e nós temos uma outra mulher cristã, puritana, convertida, que podia trazer a ideia da palavra de Deus contrapondo as ideias revolucionárias de Mary Wollstonecraft. Então, tem um livro de Hannah More, inclusive, que muitas pessoas comparam com Mary Wollstonecraft, porque ela também fala sobre o direito das mulheres, né? Mary Wollstonecraft fez um livro que era Reivindicação pelos Direitos das Mulheres, que é ali dizendo sobre a questão do direito da mulher, enfim.
E Hannah More faz um livro muito parecido, as pessoas começam a comparar, né, o livro dela com Mary Wollstonecraft. Mas a ideia de Hannah More era o quê? Era fazer com que as pessoas entendessem que as mulheres precisavam sim aprender a ler, aprender a escrever, precisavam de estudos para ler a Bíblia, para conhecer teologia, para conhecer a palavra de Deus, para que pudesse ter uma vida piedosa, para que pudesse ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, uma mulher melhor para a sociedade. Então, a ideia de Hannah More era se opor às ideias feministas de Mary Wollstonecraft. Gente, quando eu li a história dela, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, que obra maravilhosa que Deus faz. Porque a igreja, meus irmãos, é exatamente isso. Deus é que trabalha na igreja. Deus é que levanta o seu povo. Deus levanta os seus eleitos, né? E quando Deus levanta alguém, né, é para um propósito, é para um chamado realmente, né? E foi para isso que Deus levantou Hannah More. Então Hannah More volta a escrever seus poemas, suas histórias. E eu li um livro dela, tem 3 livros traduzidos para o português aqui no Brasil. Eu li um deles e eu vou deixar de dica para vocês. O Pastor da Planície de Salisbury. Se você já leu O Peregrino, que é literalmente um livro totalmente puritano, você vai gostar desse livro também. É uma poesia. Poesia, não chega a ser poesia, é uma história, né? De uma poetisa puritana, né? E é ali um diálogo entre um pastor de ovelhas, né? Não um pastor de igreja, um pastor de ovelhas, um homem simples, pobre, que porém era piedoso. E ali é um diálogo entre ele e um jovem, né? Que ainda não era casado, que ainda não tinha filhos. E é apenas trazendo a ideia de como funciona uma família piedosa. Então esse pastor, que é um homem mais velho, um homem sábio, ele tinha esposa, ele tinha muitos filhos, né? Os puritanos valorizavam muito isso. E ele começa a dar conselhos para esse jovem mais novo, né? Sobre a vida cristã, a vida familiar, sobre a questão das tentações, das provações, de como ser um cristão piedoso que glorifica a Deus. Então é muito interessante, é um livro curto, são apenas 40 páginas, está em e-book, né? Então eu tive que ler no digital, bem baratinho. E é bem legal porque é uma conversa, é um diálogo tipo Peregrino, né? Um pouco menor que Peregrino, tem menos páginas, mas é bem interessante. E ali você consegue ter uma ideia do pensamento dos puritanos. Ali é um livro, né, de puritano, total puritano. E ali você consegue ter uma ideia não apenas do pensamento puritano, mas do pensamento de uma moça, de uma mulher puritana. E veja bem, algumas pessoas dizem que a igreja, né? A igreja oprime as mulheres, a igreja, o patriarcado, o opressor, tudo mais. Mas nós estamos falando de uma mulher, século XVIII, que estava ali, foi levantada por Deus para debater Mary Wollstonecraft, contrapor, né, as ideias feministas já no comecinho. E era uma mulher, né? Então, e tinha apoio de líderes, de pastores, como o próprio John Newton, que eu já citei para vocês. Então, Deus fez essa obra e ela teve apoio de muitas pessoas que, inclusive, influenciaram e incentivaram ela a voltar a escrever e a não abandonar o talento que Deus deu a ela, né? Então, Hannah More não apenas escreveu livros ao se converter, ela também lutou pela causa abolicionista, né, que seria ali contra a escravidão, que era algo que estava forte, né, no seu tempo, principalmente ali com a Revolução Americana, né, os americanos, quando eles declararam independência, né, da Inglaterra, eles precisavam de mão de obra para construir, né, o império que os Estados Unidos é hoje, e foi com muito trabalho escravo. Sim, nós temos histórias tristes da Revolução Americana, não foi só maravilhas, não. Então, Hannah More é uma dessas que luta contra a escravidão, né? Que é uma abolicionista. Ela também, por conta dos seus livros, né? Ela se tornou uma mulher rica, né? Da alta aristocracia. Então, ela também financiava trabalhos filantrópicos, né? Ela com a abertura de orfanatos, a abertura de hospitais, abrigava ali órfãos e pessoas mais necessitadas, né? Sem ajuda de governo, ela ali financiava, né? Todos esses trabalhos voluntários. E assim, né? Uma mulher com uma poetisa puritana rica pôde contribuir
para a história da igreja, né, no século XVIII, nesse período de muitos acontecimentos. Revolução Francesa, Revolução Americana, movimento feminista, escravidão, infelizmente, enfim. Então, essa é uma das histórias que nós vemos aqui nesse livro, Vozes Femininas dos Avivamentos. Vou abrir aqui uma página só para vocês verem. Eu acho que tem a foto dela. Então, aqui, gente, ó. Essa é Hannah More. Dá pra ver aí? Hannah More, uma poetisa inglesa. Ela nasceu em 1745, morreu em 1833. E essa foi uma das Vozes Femininas dos Avivamentos de hoje. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.